Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Felipe Genari, estou aqui com vocês hoje para fazer uma entrevista super legal. Daqui a pouco a Chrissy vai estar aqui com a gente, vai contar um pouquinho da experiência dela, como está sendo, né, em UBC. Boa noite, Diego. Boa noite a todos conectados. Então, aqui, né, para quem está começando a nos acompanhar, acompanhando os nossos eventos, a gente sempre gosta de... Pessoal, o Diego aqui falou que não está conseguindo me escutar. Tem mais alguém, se alguém puder falar no chat, se vocês estão conseguindo ouvir ou se é só ele, só para ter certeza de que, né, o problema não é aqui comigo. Se alguém puder falar no chat, pessoal. Legal, o Fabiano falou que tá ok, Dani também. Diego, eu acho que tá com... O problema talvez seja no seu aparelho, tá? Vale a pena dar uma testada por aí, pessoal que está ouvindo. Então, eu vou falar bem rapidinho aqui, daqui para fora, trazer alguns recados para vocês. Depois, né, tem algumas perguntas aqui, falar bastante com a Christy. E aí, ao longo da apresentação, da nossa conversa, vocês podem utilizar o chat ou o Q&A aqui do Zoom para fazer as perguntas. Quando eu terminar a minha parte, a ideia é que a Christy responda algumas dúvidas de vocês também. Tá? E vai ser um bate-papo com certeza muito proveitoso. Para quem está começando a acompanhar os nossos eventos, talvez seja o primeiro que esteja aqui, a Daqui para Fora é uma consultoria que desde 2001 prepara estudantes para fazer faculdade fora do Brasil. Ao longo desses anos foram mais de 3.500 jovens, e eu, assim como a Chrissy, também me preparei para Daqui para Fora, fui cliente, já estou aqui há bastante tempo, então tive o privilégio de acompanhar vários jovens passando por essa trajetória. O nosso time tem muitos profissionais que fizeram universidade fora do Brasil, que tiveram essa vivência, essa experiência. E aqui algumas das universidades mais conhecidas, que a gente já teve alunos aprovados. Tem um ponto super importante, a gente não tem nenhum tipo de vínculo comercial, convênio com as faculdades. A ideia é ajudar os jovens a serem os melhores candidatos, mandarem as melhores candidaturas, e a gente já trabalha há bastante tempo com os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Holanda. Esse ano também ampliamos para outras faculdades aqui na Itália, Espanha, Portugal, França e Bélgica. A ideia é ter mais opções para os alunos. Os resultados nos últimos anos foram bem legais também. Aqui nas faculdades americanas, algumas das principais aprovações, e aqui faculdades na Europa e no Canadá. Então, tem sido aí, né, alguns bons anos para os nossos estudantes. E antes de começar aqui a conversa com a Christy, sempre que eu mostro esses slides ou falo sobre faculdade fora, principalmente para quem está começando, né, a avaliar e considerar o tema, vem a dúvida de, será que eu tenho chance? Será que dentro do que eu estou procurando, das minhas notas, da minha área de interesse, as minhas chances de sucesso, né, no exterior seriam boas? E pensando nisso, a nossa equipe desenvolveu uma análise de perfil, onde vocês respondem algumas perguntas, né, notas, áreas de interesse, preferências pessoais, orçamento planejado, e a gente tem uma ideia inicial das possibilidades de cada um de vocês. Tá? Eu coloquei aqui no chat também, para quem quiser fazer. Ela é gratuita, tá? Não tem nenhum tipo de custo. Aqui tem mais ou menos a cara de como que funciona essa avaliação, algumas das perguntas que vocês respondem. Importante colocar o telefone certinho, porque a gente passa o feedback pelo WhatsApp, tá, de vocês. E aí vocês recebem quais são os pontos positivos, aonde dá para melhorar. Então, é um primeiro passo legal para quem está pensando isso da fora. Mas já falei demais aqui. Vamos chamar nossa convidada da noite. Christy, você está aqui com a gente? Oi, gente. Bom, Christy, primeiro eu queria muito agradecer, né, você tomar o seu tempo de estar aqui conosco. A Christy está fazendo um estágio, então está bem corrida por aí, né? Mas Sim, conseguiu reservar um tempinho para estar aqui com a gente. sim, não, obrigada pelo convite. Desculpa se vocês ouvirem uns pássaros aí cantando. Eu fechei as janelas do meu quarto, mas aqui tem muito pássaro nessa época do ano, porque é primavera. Então, se vocês ouvirem alguma coisa, desculpa. E Christy, eu sempre gosto de começar, fala um pouquinho, né, bom, de onde você era aqui do Brasil, há quanto tempo você está aí, o que você está estudando, dá uma introdução sobre você para o pessoal. Ok, boa noite, gente. Eu sou a Christian, eu sou de São Paulo. Eu fiz todo o meu ensino fundamental e ensino médio no Colégio Visconde de Porto Seguro, na unidade do Morumbi. E agora eu estou no indo para o meu quarto ano, em Biological Sciences na UBC, University of British Columbia. E eu tô aqui em Vancouver faz
fisicamente 2 anos, e online durante o primeiro ano da faculdade, então de 2021 para 2022. Você foi uma das nossas alunas e alunos que teve o percalço de começar a faculdade online, né? Sim. Durante a pandemia. Cristian, eu gosto sempre de saber, né, perguntar para os alunos, o que te motivou lá atrás, assim, o que despertou essa ideia de estudar fora? Partiu de você? Partiu dos seus pais? Conta um pouquinho pra gente. Acho que foi mais uma ideia coletiva. Meus pais, minha mãe, por exemplo, fez uma parte da educação dela, principalmente no PhD dela, no exterior, nos Estados Unidos, então ela já tinha essa conexão com o exterior. E dos meus 2 pais surgiu essa ideia de estudar fora. A gente não sabia exatamente onde, na Alemanha, porque eu estudei numa escola alemã, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá. E na verdade, o Canadá era o país que a gente menos conhecia. Eu tinha vindo só uma vez para o Canadá, minha mãe também, acho que só uma, 2 vezes. A gente não conhecia quase ninguém que morava aqui em Vancouver, então foi uma decisão, assim, durante a pandemia, mais ou menos, qual campus parece mais legal? Eu gosto de natureza, o que tem mais natureza? O que é bem forte em Biological Sciences? Então foi uma combinação de tudo e eu acho que a ideia de estudar fora começou bem cedo, quando eu era bem pequena e já de uma ideia dos meus pais, e eles me criaram num ambiente bem internacional mesmo. Então, desde pequena, eles sempre se esforçaram muito para me levar para vários países diferentes, conhecer várias culturas diferentes. E estudando numa escola alemã, também me expor para vários tipos de pessoas diferentes, de backgrounds muito diferentes também. Então, eu diria que para você, assim, foi, né, um processo mais tranquilo, e é legal ouvir isso, porque cada vez mais eu vejo alunos e alunas como você que, sabe, os pais já apoiam, que já não é mais aquela coisa, você sabe, nossa, estudar fora é um negócio de outro mundo, que já está mais adaptado. Então é legal estudar isso. Eu sei que para algumas pessoas é um passo maior, pode ser a primeira pessoa que vai estudar fora, não vem dos pais, mas legal de saber que não, o seu processo foi tranquilo. Você já trouxe alguns pontos que eu acho legal de falar. Bom, eu vi que você, né, estava vendo antes da gente conversar, você passou em algumas universidades, né, canadenses, americanas. Você trouxe algumas, quais foram os pontos principais que fizeram, primeiro você escolher se candidatar para a UBC e depois você definir, né, que de fato ia começar a faculdade aí? Então, acho que, no geral, o processo para escolher todas as faculdades, as universidades para as quais eu ia aplicar, foi também um team effort. Então, o Felipe me ajudou muito, o CEO da DPF. Todo mundo que me ajudou no processo burocrático também contribuiu muito sobre as informações específicas sobre as faculdades. Então, é um campus mais fechado, mais recluso, mais é, dentro da cidade mesmo? Qual o tipo de clima que você gosta? Clima foi um fator muito importante para mim, eu queria destacar isso, porque eu sou uma pessoa que não tolera muito o frio, e aqui em British Columbia, que é a província mais oeste do Canadá, é onde é um pouco mais ameno. É obviamente mais frio do que no Brasil, mas é bem mais ameno, lembra muito mais Seattle ou até um pouco a Califórnia durante o verão. E, mas vários outros fatores também. Eu sabia que, na época, eu não tinha 100% de certeza, mas eu tinha meio que uma ideia que eu queria realmente participar dessa university life. Então, eu queria um campus, uma universidade que trouxesse todos esses recursos de clubs ou atividades extracurriculares, que abrisse várias dessas portas. E a UBC foi uma opção muito boa, muito legal, porque Vancouver, apesar de não ser uma cidade muito grande, é um hub bem importante para pesquisa, principalmente na área de biológicas, biomédicas, de engenharia. E, e é uma universidade muito grande, muito internacional também. Então, eu sabia que se eu viesse para cá, eu ia conseguir fazer amigos bem fácil e eu ia conseguir fazer várias outras coisas além de só estudar para a universidade, que para mim era importante, mas também era importante ter uma vida fora daqui. Uhum. Você falou de UBC, antes eu estava dando uma olhadinha sobre a faculdade, sobre oportunidades e clubes, tem mais de 350 clubes na universidade. Sim. Então,
Então, não falta oportunidades para você se envolver. Bom, você falou, né, enfim, de tudo que tem na faculdade. Acho que uma preocupação que muitos jovens têm quando estão pensando em estudar fora é a questão da adaptação, né? Como é que vai ser? Vai dar certo? Vou fazer amigos? Vou ser bem aceito? Não vou? Como que foi isso aí em UBC? Foi fácil fazer amigos? Como que a comunidade te recebe? Como que, né, é para a universidade, para um estudante internacional novo chegando? Então, eu acho que o meu caso foi um pouco diferente, porque eu cheguei ainda durante a Covid, mas eu posso dizer que eu acho que, de um modo geral, aqui na UBC, a UBC, se você for um aluno de primeiro ano, a UBC garante student housing para você. Principalmente se você for de fora da província, porque eles sabem que é mais difícil você encontrar moradia fora do campus. E isso é muito legal. Para mim, student housing é o jeito perfeito. E se você for novo aqui, vier que nem eu, sem conhecer ninguém, sem os pais, sem ninguém, é um jeito perfeito de você fazer amigos novos. Para mim, foi difícil no começo por causa mais da Covid, porque eu não conhecia nada daqui, eu nunca tinha visitado o campus, porque eu só consegui o meu visto depois de um ano, então não deu nem tempo de ver só pelas fotos mesmo. Mas eu dei sorte de ter caído com 5 outras meninas, num student housing chamado Walter Gage, num prédio bem velho, tinha só um banheiro e um vaso sanitário, mas acabou sendo uma experiência muito, muito, muito legal. Eu ainda sou muito amiga das minhas roommates, desse primeiro ano que eu vim aqui para o Canadá, e foi a experiência perfeita. Então, eu acho que essa garantia de housing para alunos do primeiro ano na UBC é um jeito muito legal de você realmente ficar aqui dentro do campus, fazer parte da comunidade aqui do campus. Eles têm toda uma orientation week, se você for aluno de primeiro ano, para você conseguir ver todos os clubs, conhecer gente da sua própria faculdade em específico, gente que vai ter aulas com você. Eles fazem tour do campus, eles fazem gincana. Então, tem muito, muito recurso para você fazer amigos novos e realmente se integrar aqui na comunidade. Eles são uma comunidade muito forte, e eu gosto muito disso. E né, eu que também fiz faculdade fora, esse primeiro ano para mim morar dentro do campus, né, isso é muito comum nas faculdades americanas, muitas canadenses, não são todas, que asseguram esse primeiro ano, mas muitas também. E eu acho que ajuda muito, né, você se adaptar, conhecer as pessoas, por mais que tenha esses perrengues aí que você falou de dividir o quarto, tipo, não é que você vai estar morando num hotel 5 estrelas, não é isso, né, mas eu acho que também te dá uma base, tipo, você aprende a valorizar outras coisas que você não valorizava, às vezes, quando estava aqui no Brasil, né, então... e você falou que você teve, né, roommates, elas eram todas do Canadá ou tinha gente de outros lugares também? Não, era tudo misturado, então, todas as minhas roommates eram meninas, mas duas eram canadenses, mas uma do outro lado da província, tinha uma menina do Japão, uma menina da Irlanda, uma menina aqui de Richmond, que é uma cidade aqui perto, então todo mundo de backgrounds completamente diferentes, o que é bem interessante e criou vários tópicos de conversa também, o que é bem legal. Então a gente fez uma noite que era para cada uma cozinhar meio que um prato do seu próprio país. A gente fazia umas comparações entre as culturas de países diferentes. Então, isso foi bem legal. E como eu morava também num prédio de 17 andares, cada andar tinha 4 units e cada unit tinha 6 pessoas diferentes. Então, realmente, uma fonte de backgrounds diferentes muito grande. Falando de cultura, teve alguma coisa, assim, seja na cultura canadense ou das pessoas que você conheceu aí, que, tipo, foi, assim, difícil ou um choque ou muito diferente do que a gente vinha aqui no Brasil? Eu percebi que pelo menos as pessoas com quem eu morei, com quem eu convivi durante esses 2 últimos anos, elas são bem mais independentes aqui. Então, eu não sabia
por exemplo, pode não ser o caso de todo mundo aqui, mas eu não sabia como usar direito máquina de lavar roupa, secadora. É, eu nunca tinha usado uma máquina de lavar louça. Eu tive que também meio que descobrir, assim, é, ao longo do caminho, mas eu acho que esse é o fator que mais me impactou, como as pessoas têm muita liberdade aqui. Então, todo mundo pegando o ônibus sozinho, sabe? Vai lá, compra o passe do ônibus, vai. E aqui você consegue ir de ônibus para qualquer lugar, basicamente. É muito legal, os ônibus funcionam quase 24 horas por dia. E, e eu também achei, o que eu acho muito legal aqui no Canadá, e principalmente em Vancouver, é que depois que quando você sai do ônibus, todo mundo fala thank you. Todo mundo, pro motorista. Que Legal. eu achei bem bacana. Não, mas esse ponto da independência é algo que não dá para generalizar de cada pessoa uma pessoa, mas de uma forma geral, a nossa cultura aqui brasileira, ela é mais os pais, sabe? Tipo, até pela violência, essas coisas que acontecem aqui, então é mais comum mesmo a gente ser criada mais em bolhas, né? Não ter tanta autonomia, independência e acho que essa experiência na universidade, além de encontrar pessoas assim, acaba te preparando para depois, né? Que você vai ter que se tornar independente, então isso é bem legal. E aí, falando assim um pouquinho mais dessa parte acadêmica, né? Você escolheu fazer Biological Science. Quando você chegou na faculdade, Chris, você já estava com o curso definido? Ou foi algo que você definiu durante a faculdade? Teve alguma dúvida? Como que foi essa parte? Então, na UBC, o primeiro ano de cada faculdade específica é mais geral. Então, durante o meu primeiro ano, que foi online, eu fiz vários cursos que eram gigantes, tinha muita gente nos cursos, porque são cursos que são pré-requisitos para vários majors. Então, química orgânica, introdução à biologia, biologia da célula, então você conhece gente de muitos majors nesses cursos. E aí, no final do primeiro ano, todo mundo, não importa a sua faculdade, não importa o seu interesse, você precisa aplicar para o seu major específico. E essa application não é que nem a application para entrar na universidade, obviamente, não é tão longa, mas você precisa listar, basicamente, as suas escolhas. Então, primeira escolha, segunda escolha, terceira escolha. E é, os funcionários do departamento vão fazer uma revisão das suas notas do primeiro ano para decidir se você consegue essa primeira escolha ou não, se eles precisam te passar para a segunda ou terceira. Então, no meu caso em específico, eu sabia que eu queria ir para Biological Sciences, mas uns meses antes de eu realmente entrar na UBC, quando eu estava pensando sobre o meu major, eu estava entre Neuroscience e Biological Sciences, mas eu acabei escolhendo Biological Sciences exatamente porque é uma área tão vasta e dá para você explorar muitos tópicos. Então, eu fiz vários cursos de algas até neurociência, ou fisiologia até plantas. É um campo que dá para você explorar muito e dá para você aplicar em muitas áreas diferentes, eu acho. Então, por isso que eu fui mais na área de Biological Sciences mesmo. Legal, então acho que dois pontos que destacam no que você falou. Super importante para você ter, acho que conseguir ter a sua primeira escolha, né, no primeiro ano da UBC, ter boas notas, né? Isso vai fazer com que, de repente, você não tenha que ir para uma segunda escolha, certo? Uhum. E é legal também que, então, é possível você começar em uma área e, poxa, não tenho certeza que é isso, ou então tá em dúvida e se decidir ao longo desse primeiro ano, desde que seja dentro dessa sua área mais macro, né, de science, por exemplo. Sim, isso é bem interessante, na verdade, que na UBC até eu conheço várias pessoas que entraram primeiro ano em Science e decidiram ir para Arts. Ah, legal. Então, tenho muita flexibilidade nesse sentido. É o que eu gostei bastante. Obviamente, no primeiro e no segundo anos, você vai ter que escolher umas matérias que você não vai querer muito, então, química orgânica, no meu caso. Mas você vai ter que fazer, porque é um requirement, mas a partir da segunda metade do segundo ano, principalmente, você tem muito mais escolha para escolher os seus cursos. E quando eu falo que tem muito curso para escolher, realmente tem muito curso para escolher. Tem
cursos que até, assim, eu nem sabia que existiam. Por exemplo, agora no meu 4º ano, eu tenho muito interesse em fazer um curso sobre ciência dos vinhos, que Legal. me interessa muito e eu posso fazer, mesmo estando em Science. E é um curso de Arts, mas eu posso explorar, porque é bem bacana, eu acho, na UBC. Legal. E legal trazer isso do ABC, porque a gente sabe que muitas faculdades americanas são assim. No Canadá, eu sei que algumas são, outras não. Então, para quem, né, pensa na ABC, legal saber que ela tem essa flexibilidade. E aí, falando assim, mais especificamente das aulas mesmo, Chrissy, você vê assim das principais diferenças comparando o que você tem hoje na ABC, o seu dia a dia, versus o que você tinha no ensino médio, ou talvez escute de colegas aqui na faculdade, mas mais no ensino médio, que acho que é a sua experiência, né? Sim, eu acho que a coisa que eu achei mais diferente entre a universidade aqui e o ensino médio no Brasil é que no ensino médio tem sempre, como são classes menores normalmente, tem sempre um professor que vai estar lá meio que puxando no seu pé, falando, ó, faz essa tarefa de casa, fez a tarefa de casa hoje, lista de presença. Tem um monte de coisa, sempre alguém checando se você está fazendo as coisas. Aqui na universidade ninguém checa. É, é muito mais, é uma experiência muito mais autônoma. Então, se você quiser tirar notas boas, faz parte do seu próprio esforço. Ninguém vai ficar te pressionando para você tirar notas boas, ninguém vai ficar correndo atrás para você. Principalmente em datas, deadlines de projetos, de tarefa de casa, de assignments. Não tem nunca um professor vai chegar para mim e falar: "Ó, tem esse assignment para semana que vem, aí não vai esquecer". Não, é minha responsabilidade ir lá e anotar em algum lugar, conversar com os meus amigos, começar a formar os grupos logo no começo do semestre. Então é realmente essa parte da autonomia, eu acho, que é bem, bem diferente. E o número de recursos também, eu acredito. Então, a plataforma que a gente usa aqui na UBC é Canvas, e tem muitas Uhum. coisas que dá para você fazer. Os professores têm muitos recursos para dar para você, então, artigo científico ou links para sites que explicam as coisas, vídeos. São muito mais recursos acadêmicos, eu acho, do que a gente recebe num high school. Uhum. E aí, falando dos professores, como que é a relação dos professores com os alunos? Assim, eles são disponíveis para, tipo, estar com alguma dúvida, dá para conversar, são solícitos? Como que é o dia a dia nesse quesito? Então, no começo de cada semestre, a gente recebe um syllabus, que é um documento que basicamente descreve o curso inteiro e fala quais são os assignments para o semestre inteiro. E a primeira página desse documento, que é a página mais importante, tem todos os contatos dos seus professores e dos teaching assistants, ou TAs. Então, tem e-mail lá, telefone, então os professores na primeira semana de aula sempre vão falar para você, se você quiser marcar uma reunião comigo, conversar sobre qualquer coisa, perguntas, possibilidade de participar em pesquisa, para conseguir ser tutor na minha matéria, ou qualquer coisa que você quiser, pode me mandar um e-mail. Eles são pessoas extremamente ocupadas, tem muita coisa para fazer, eles estão sempre correndo de um lado para o outro, porque aqui na UBC, principalmente, todos os professores têm algum projeto de pesquisa. Então, você sempre vai ver os professores correndo do lecture hall até o laboratório. Então, pode ser que demore alguns dias para eles te responderem, mas eles sempre respondem. E a minha experiência com professores assim, nessas matérias, tem sido sempre muito boa. Eles são sempre muito respeitosos. E pode parecer meio cafona, mas conversar com o professor, approach um professor depois das aulas, é muito importante também, porque eles conseguem ver quem você realmente é. E mesmo se você for mais tímido, não quiser fazer pergunta durante a aula, tudo bem, se você fizer depois da aula, eles vão perceber que você está se esforçando. E é isso que eu acho legal também dos cursos de 3º e 4º anos, principalmente, que são cursos menores, e tem bastante laboratório, bastante
experiência prática, você tem muito mais oportunidade para ter um contato mais próximo com esses professores também. E eles valorizam muito se você se esforça. Não existe pergunta burra, é esforço. É isso que eles valorizam. Sim, assim, são inúmeros casos que eu já vi de alunos nossos que conseguiram, sei lá, oportunidades de bolsa para pós-graduação, às vezes entrevistas de emprego, oportunidade de ir no mercado de trabalho, justamente por isso que você falou. Depois da aula, ir lá conversar com o professor, ficar próximo. Então, né, são conexões que vão acabar abrindo portas. E você falou no começo da quantidade de oportunidades que tem aí na UBC, fora de sala de aula, dos clubes e oportunidades em geral. Que você já fez, Chris, que você pode contar para o pessoal que você fez, além de estudar essas oportunidades mais acadêmicas, né, profissionais aí na universidade? Então, eu fiz várias coisas, eu acho. Eu gosto muito dessa parte extracurricular. Durante meu primeiro ano e um pouco do segundo ano também, eu descobri uma iniciativa aqui dentro da UBC, chamada SOS UBC. SOS significa Students Offering Support. Então, é uma iniciativa que foi fundada por alunos mesmo, de uma outra universidade, mas que agora tem uma branch na UBC. E o principal objetivo deles é arrecadar dinheiro para investir em infraestrutura educacional na América Latina. Então, na Colômbia, no Equador. E eu achei essa ideia super interessante, sabe, vindo do Brasil, e eu tenho uma paixão por educação, então eu falei, nossa, eu preciso participar disso. E eu participei como voluntária e como tutora. Então, basicamente, eu criei uma sessão de revisão para uma matéria dentro da UBC que eu já tinha feito no semestre passado. É uma matéria de biologia, uma sessão de revisão de 3 horas, e criei perguntas, fiz slides, criei uma apostila, e essa organização divulgou no Instagram, no Facebook, para quem estivesse interessado. E esses alunos que estavam interessados pagaram alguns dólares pelo pacote, foram lá para a sessão de revisão, e todo esse dinheiro vai ser investido nessas iniciativas na América Latina. Então, esse foi minha primeira participação, assim, extracurricular. Foi durante a Covid, então eu não estava fisicamente aqui no Canadá, mas depois que eu cheguei, aí que eu comecei a ver quanto mais tem aqui dentro do campus. Então, do ano passado para esse ano, eu também trabalhei como voluntária para Canadian Red Cross, e eu participei de um programa chamado Friendly Calls. Então é um programa que ajuda pessoas ajuda idosos ou pessoas que sofrem com mental health issues. Uhum. E é basicamente um programa que eu, como voluntária, sou matched com uma pessoa que se inscreveu nesse programa, e toda semana eu ligo para essa pessoa só para conversar, sabe? Então, qualquer coisa que essa pessoa quiser contar para mim, se eles precisarem de alguma assistência, de algum serviço, eu posso indicar algum serviço da Canadian Red Cross. E eu passei por toda uma fase de treinamento, obviamente, mas é um programa bem interessante que eu só descobri por causa da UBC, na verdade. E também, semestre passado, eu trabalhei como tutora de uma das matérias de primeiro ano de biologia, que eu já tinha feito muito tempo atrás. E como tutora, eu respondia perguntas durante a aula numa plataforma online chamada Piazza. Eu criei perguntas em apostilas, worksheets, e eu também, junto com uma outra colega minha, fiz várias sessões de revisão antes de algumas provas durante o semestre. Então, isso foi uma experiência muito legal. E, claro, agora fazendo estágio num laboratório.
aqui dentro da UBC mesmo, um laboratório que estuda ecossistemas marinhos. Uau! Então, bastante coisa ao longo desses anos, Bastante né? coisa. Legal. Ah, assim, que dicas que você dá para quem está indo para a faculdade, assim, né, essas oportunidades, como é que você conseguiu? O que que você achou que foi útil, importante para você, enfim, abrir essas portas e ter essas oportunidades aí ao longo da faculdade? É, aqui na UBC tem vários recursos, então qualquer site da UBC, qualquer página do site da UBC que você encontrar, eles te ajudam com esses recursos. Mas, obviamente, no geral, nessa minha experiência durante a faculdade, eu preciso agradecer a todo mundo do meu ensino médio e também a galera da DPF, que realmente me ajudou a abrir, me abrir para essas oportunidades e não só pensar, se não servir para o meu major, não serve para nada, sabe? Não, obviamente, todo mundo que me ajudou a organizar minhas ideias durante o processo de application e organizar toda a minha jornada no papel, me ajudou a explorar essas partes mais extracurriculares nesse sentido e como elas conseguiriam se encaixar na minha história. E Uhum. hoje em dia isso me ajuda muito a conectar os pontos e a pensar de um jeito mais receptivo, eu diria, de um jeito mais abrangente, e a pensar que nem tudo precisa ser focado numa área só. Então, só porque eu Uhum. estou estudando Biological Sciences, não quer dizer que eu preciso fazer tudo relacionado a Biological Sciences, mas que também é importante eu, por exemplo, no meu voluntariado na Red Cross, também fazer parte da comunidade aqui de Vancouver. Ou, como tutora, conhecer mais a minha comunidade científica, das pessoas que vão me acompanhar também durante essa jornada. Gente que provavelmente no futuro vai ler e revisar os artigos que talvez eu publique, ou gente que eu vou encontrar no futuro, muito provavelmente. Então, acho que toda essa jornada foi muito importante para eu abrir minha cabeça e, e receber tudo isso. E acho que o processo seletivo, né, que já te estimula a se envolver com outras coisas, a se expor um pouco mais, é meio que uma preparação também porque você vai ter na universidade, né? E acho que você falou super válido de, sabe, tá aproveitando, você, né, você vai acabar conhecendo pessoas, fazendo mais contatos que lá na frente podem acabar, né, te ajudando. Aí até tem uma pergunta que a gente conversou ontem, acho legal você responder, que o Rodrigo perguntou se você tem alguma bolsa aí na universidade e como que foi para você, se, né, se você tem, como que foi conseguir essa bolsa? Eu não consegui uma entry scholarship, que seria uma bolsa que você ganha assim que você aplica para a faculdade. Aqui na UBC é bem concorrido para alunos internacionais, mas a boa notícia é que tem muitas oportunidades para você conseguir bolsa depois que você entra. E essas Uhum. bolsas são todas, não vou falar todas, mas a maioria das bolsas é baseada em academic achievement, então nas suas notas, e algumas até consideram também atividades extracurriculares. Então, nos últimos 2 anos eu recebi a Faculty of Science International Student Scholarship, que é uma bolsa especificamente para alunos internacionais dentro da Faculty of Science, e diferente de outras bolsas de entry scholarships, você não aplica para bolsa. É uma bolsa que é indicada pela Faculty of Science para alunos que, depois do ano acadêmico inteiro, é, tiveram uma nota, um, um average de 80% ou mais em 27 ou 24 ou 27 mais créditos. E, então, eu fui indicada nesses 2 anos, e depois de ter sido indicada e receber o e-mail, eu precisei escrever um essay de 500 palavras sobre como eu tenho contribuído e como eu planejo contribuir no futuro para a comunidade científica. E, com certeza, como a gente conversou ontem, todos os skills
e as dicas que eu consegui aprender durante o processo seletivo com a ajuda da DPF foram muito importantes. Então, todos os essays que eu tive que escrever durante a application process, que deram muito trabalho, precisaram de muita revisão, com certeza me ajudaram a escrever esse essay, porque foi o que fez a diferença para eu conseguir o scholarship ou não. E o scholarship, cada ano, é de $5.000, o que é bem bacana. E, é bem legal. E também nos últimos 2 anos, eu consegui Dean's Honors List, que também é para alunos da Faculty of Science, que conseguem 80% ou mais em 24 ou mais créditos no último ano letivo. Então, isso foi bem bacana também. É legal que também sai no seu transcript, então todo desempenho acadêmico aqui é rewarded, você é reconhecido, o que me deixa muito feliz. É bem gratificante. Sim, sim, é o que você falou, né? Poxa, você tem um resultado não só reconhecido na universidade, mas com bolsa de estudos, né? Poxa, super legal de você ir bem e receber esse mérito. Chegou uma pergunta anônima, que acho que pode ser, né, de mais pessoas também. Que dicas que você dá, Chris, lembrando do seu processo de application, assim, né? Pode ser uma ou algumas dicas que você acha que foram importantes para você, que te ajudaram, que você pode compartilhar com o pessoal. Dicas gerais? Ou Vamos fazer assim, vamos pensar na parte do processo seletivo que foi talvez mais desafiadora para você, e aí dicas sobre essa parte. Você pode até emendar as duas perguntas aí. eu acho que a parte mais difícil, no geral, é colocar todas as ideias no papel e organizar toda a sua experiência de um jeito que faça sentido. Porque eu acho que todo mundo que está aqui, todo mundo que pensa em estudar fora, já tem muita coisa no currículo, o que é muito bom, mas às vezes é bem difícil realmente organizar tudo isso. Então, o que a equipe da DPF me ajudou muito, no que a equipe da DPF me ajudou muito durante esse processo, foi realmente organizar tudo isso, fazer uma timeline, juntar as coisas, conectar esses pontos. Como é que faz sentido eu ter feito isso, isso, isso? Eu voluntariei para isso, por quê? Qual era o meu interesse? Qual é a minha visão geral? Então, eu acho que isso é muito importante, e assim que você colocar isso no papel, vai ficar muito mais fácil você escrever os essays, é, escrever as short answers na application. E se alguém aqui também passar por interviews, vai ser muito mais fácil você explicar por quê. Porque eu acho que todo mundo que avalia a sua application sabe o que você já fez, tá ali no papel. Mas por que você fez essas coisas e como elas se conectam, eu acho que é a parte mais importante. É para criar uma história mesmo. E foi isso que eu aprendi também durante o processo dos essays, que para mim foi uma das partes mais difíceis. Eu adoro escrever. Inclusive fiz creative writing no semestre passado, que valeu muito a Legal. pena. Mas você não percebe o quão difícil é você explicar essa história para uma pessoa que nunca te viu, nunca falou com você, não sabe quem você é, para entender toda essa história e a sua motivação. Então, eu acho que realmente tentar organizar isso é bem importante e é muito gratificante quando alguém olha para o seu texto e fala: Uau! Eu sei quem você é. Por um glimpse, é só um flash da sua vida. Você não vai colocar sua vida inteira no papel, mas essa pessoa vai saber uma parte de quem você é e uma parte que define quem você é, que fala sobre o seu caráter e por que você acha que você seria um bom fit para essa universidade. Então, Sim. acho que isso é interessante. Não, e você falou, não é fácil você, né, escrever sobre muitas vezes temas complexos, super pessoais, em, sei lá, 400, 500, às vezes menos palavras, então
O que parece que tem gente que fala, é pouca palavra, isso na verdade dificulta, porque você tem muita coisa para falar, então você tem que escolher muito bem, né? Porque cada detalhe, cada vírgula importa muito. E realmente é um processo aqui que, né, aqui na Daqui para Fora, tá, cada aluno que se prepara conosco tem um orientador, a gente tem um programa de redações, writing program, então trabalhamos bastante aqui para ajudar os alunos nisso. Estão chegando várias perguntas aqui, Christy. Talvez mais algumas pessoas tenham essa dúvida também, tá? Né, tem muita gente falando sobre isso. Os incêndios aí no Canadá estão te impactando no dia a dia? Como é que está sendo isso para você? Então, é interessante porque aqui em Vancouver, pelo menos, a gente não viu muito o impacto desses incêndios. Uhum. Se você for para a University of Victoria, que é em Vancouver Island, então numa ilha separada, pode ser que você sofra mais os impactos disso, porque eu sei que os forest fires são bem mais graves lá, mas, por incrível que pareça, aqui a gente teve um pouco de smoke na semana passada, mas tem chovido nos últimos dias, então acho que meio que foi embora. E aqui em Vancouver e aqui no campus tá tudo ok. Legal. É. Uma outra pergunta do Rodrigo, acho que já dá para emendar com duas aqui. Se você pretende voltar para o Brasil, e aí já de uma forma geral, quais são os seus planos futuros para depois da faculdade? É uma ótima pergunta. E como um objetivo geral, eu quero fazer alguma coisa na área de educação. Então, sendo professora, eu não tenho 100% de certeza ainda se eu quero ser uma professora de ensino médio ou uma professora aqui dentro da universidade, mas eu sei que eu quero ir para essa área de educação porque eu tenho uma paixão enorme por isso. Então, como um goal imediato, eu tenho planos para entrar num programa aqui da UBC que é muito interessante, chama Bachelor of Education. E é um programa que dura só 11 meses, e metade desses meses, aproximadamente metade desses meses, são practicum, então um estágio em escolas, em qualquer nível que você quiser. E esse programa da UBC, no final você faz vários exames e você recebe um certificado para ser professora dentro de British Columbia. Então você pode ser professora em qualquer lugar que você quiser dentro de British Columbia. E a UBC, na verdade, é a única universidade dentro de British Columbia que consegue te dar esse certificado. Então, é um programa muito interessante, eu estou considerando isso bastante, porque para mim, pelo menos, assim que eu entrei na universidade, eu descobri que eu gosto de estudar. E eu acho que eu não quero parar de estudar, nos próximos anos. Então, depois de completar esse programa, ou se os planos mudarem depois que eu me formar, eu entrar num Masters. Então, num mestrado aqui, idealmente aqui dentro da UBC mesmo, porque a UBC tem uns programas de Masters incríveis e se você gostar de laboratório, de experiência prática, a UBC tem muito recurso para isso. Então, esse é o plano, por enquanto. Pode ser que mude alguma coisa, mas é isso. E em relação ao Brasil, é, talvez. Eu sei que eu não quero voltar imediatamente para o Brasil, porque é uma das coisas que eu adoro aqui. Sobre o Canadá e sobre Vancouver em específico, é que pesquisa científica aqui é muito valorizada. E eu sei que em várias áreas da ciência no Brasil não é o caso. Então, eu não vejo um futuro próximo, nesse aspecto, mas eu conheço muitos pesquisadores aqui, principalmente ecologists aqui dentro da UBC, que fazem muitos estudos no Brasil, porque eles sabem que o Brasil tem fauna, flora incríveis e muita fonte de pesquisa na natureza do Brasil. Então, quem sabe no futuro eu volte para o Brasil para fazer pesquisa. Não sei. Talvez. Sim. E também, desculpa só Imagina, interrompendo. imagina. O laboratório onde eu trabalho, como é onde eu trabalho agora, como eu
todo mundo lá trabalha com peixes, com algas, com organismos da água. É, vários pesquisadores no laboratório viajam para o Brasil. Inclusive, um dos pesquisadores, o Dr. Pauly, que ele, inclusive, publicou vários artigos sobre o Brasil. Ele faz pesquisa principalmente no Brasil, sobre peixes. Então, isso é bem interessante que tem essa conexão também. Uma curiosidade, né? De ontem, né, Christy? Ela até teve um perrengue aí no estágio, né? Hoje quase que teve que atrasar aqui a entrevista, mas deu tudo certo, né, Christy? Sim, então, na verdade, isso acontece muito em laboratório. Aparentemente, é a minha primeira experiência no laboratório formal, mas é, ontem quebrou um dos freezers aqui. No laboratório são aqueles freezers industriais que você entra mesmo, e cheio de sample, cheio de amostra de peixe, de água viva, de alga, e tudo que precisa ficar a menos 20 graus Celsius, senão as coisas vão se decompor, vai estragar tudo, sabe? É sample do Alasca, do Japão, da Austrália, que não pode perder. E quebrou o freezer ontem, então a gente teve que tirar tudo, transferir tudo. Hoje eu estava no field com uma das estudantes de Masters, então a gente teve que coletar mais samples. E quando eu voltei agora para o campus, eu inclusive cheguei em casa e aí eles mandaram mensagem, não, precisa resolver mais coisa aqui no freezer. Eu falei, meu Deus, ok. Então, voltei lá, tive que tirar mais coisa, mudar mais coisa. Deu para salvar tudo, mas foi um perrengue. E eu tava com medo que eu não fosse conseguir chegar, mas eu consegui chegar, então deu tudo certo. Muito bom, estamos felizes aqui que deu para você vir. Uma coisa legal do Canadá, Chrissy, que sabe bastante, tem, né, depois de formado, você tem muitas oportunidades também para seguir trabalhando, né? A extensão do visto, depois de formado, ela acontece, né, meio que automaticamente. E aqui a Juliana perguntou uma coisa legal também, se você faz parte, né, do Co-op ou do Tree Mentoring Program. E se sim, se você gostou. Exceto se você não Eu, se puder falar também o que é isso para o pessoal, né? Talvez nem todos conheçam. sim, eu conheço o Co-op, eu tenho alguns amigos que estão em Co-op, então Co-op é basicamente um programa para você, pelo qual você consegue vários estágios. É, mas diferente do Brasil, os estágios aqui não funcionam junto com as suas aulas. Então, ninguém aqui faz aulas e tem co-op, tem um estágio ao mesmo tempo. Porque se você estiver fazendo aula, você só pode trabalhar por até 10 semanas, 10 horas por semana. Uhum. Então, se você se inscrever no co-op, tem toda uma equipe, você paga uma taxa, tem toda uma equipe que te ajuda a construir seu CV, a escrever suas letters, a treinar para suas entrevistas de trabalho. E aí você consegue várias oportunidades de estágio. Obviamente, você precisa passar pelo processo seletivo desses estágios também, Uhum. mas os estágios são de 4, 8, 12 ou 16 meses. E quando você se forma, depois de fazer 16 meses de co-op, você recebe um certificado no seu, no seu diploma falando que você fez o co-op. Pelo que eu ouvi dos meus colegas que estão fazendo co-op, é, não é um diferencial gigante, se você fez co-op ou não, porque, por exemplo, bastante gente está fazendo estágio agora que não é pelo co-op, mas é um estágio mesmo assim. E Uhum. são 35 horas por semana, então basicamente é full time também. É, mas é interessante porque tem muita gente que te ajuda nesse processo seletivo. Então, principalmente a gente que está em science, às vezes não pensa em como escrever uma cover letter ou como treinar para uma entrevista. Mas ter esses recursos externos é legal também.
E E aí, no período do co-op, você fica, né, como você falou, você fica só no co-op, né? E seriam só no de co-op, 4, então 8 ou 12 meses que você, tipo, não estaria estudando, mas estaria só tendo só esse aprendizado trabalhando prático. mesmo. É como se fosse um trabalho normal. É das 9 às 5 aqui, que a jornada de trabalho normalmente são 8 horas por dia. E, e é isso. E eu ouvi falar de muita gente que é um break bem legal entre os estudos. Então, se você estiver meio indeciso, estiver no terceiro ano meio indeciso, será que eu quero fazer um mestrado depois? O que que eu quero fazer? Eu não sei se eu gosto muito do meu major. É bem legal fazer um co-op, porque você tem um break, dá para você pensar mais sobre outros aspectos da sua vida também, eu acho. Então, e ter uma experiência na área que você quiser, que vale muito depois que você se formar. Legal. Chegou uma pergunta anônima aqui, se você explorou o campo de biofísica. Não explorei o campo de biofísica ainda. É um dos cursos que eu estou planejando em fazer no semestre que vem chama Principles of Animal Locomotion, então é exatamente biofísica, sobre como os vertebrados se movem. E eu tive que fazer física no primeiro ano, como qualquer science major aqui dentro da UBC, mas eu acabei gostando muito, então eu acho que vai ser um curso interessante. Eu gosto muito dessa área que integra as outras partes da ciência, então vai ser interessante. Não nesse sentido de biofísica, mas mais no sentido de eletrofisiologia. Eu fiz neurobiologia, um curso de neurobiologia que foi bem interessante e mexeu com muita física também, por causa das ondas e também dos circuitos. Então eu tive que reaprender muita coisa e foi legal. Eu adoro aprender. Adoro aprender, então valeu a pena. O que é legal também sobre a UBC é que você pode explorar vários cursos que integram várias áreas nessa parte. Então, tem cursos de biology aqui que falam sobre plantas, como as plantas influenciaram o começo da civilização, das civilizações. Então, é um curso que é na área de biologia, mas que integra essa parte de antropologia, de sociologia. E eu adoro, eu sou louca por essa parte. Adoro, adoro. Então, eu sempre procuro esses cursos mais diferentes também. Como você falou, você tem uma certa flexibilidade entre os cursos que você pode escolher, né? Então, Sim, isso, para mim, eu valorizo muito isso. E aqui na UBC, como qualquer science major, você precisa ter um certo número de créditos de electives, então eletivas, é, você é meio que obrigado a fazer coisas fora de science, o que para mim é incrível. Para mim é o jeito certo, é o caminho certo de seguir, porque eu adoro ciência, mas eu acho que é muito importante você também saber como aplicar a ciência em outros campos. uhum. Para mim não faz sentido, sabe, eu fazer trabalho fechado num lab e pensando só sobre, principalmente eu que gosto de ecologia, só sobre como os animais funcionam. Não, eu preciso saber também como eles interagem com as florestas, como eles interagem com os humanos, como os humanos impactam isso, como eles interagem com os minerais, com as rochas, com os lagos. É tudo muito importante, eu acho, nessa parte de integração. Legal. Aqui você já tem até o Rodrigo aqui, falou que ele é engenheiro químico, trabalhou, né, por muito tempo em laboratório, fica muito feliz de ver uma aluna representando também o Brasil. Falou, pesquisa é tudo, vai em frente. Legal, aqui que você tem o Rodrigo te apoiando. A Ana tem uma dúvida que mais algumas pessoas têm quando a gente fala de alunos que vão para o Canadá, né? Você teve que aprender alguma coisa de francês, Cristi? Eu não tive que aprender nada de francês. Eu aprendi porque eu gosto de francês e aqui na UBC, inclusive, tem vários cursos de línguas que você pode fazer que contam como créditos, que é muito legal.
Mas aqui em British Columbia não, eu diria que não faz muita diferença. Uhum. Se você procurar outros lugares como Montreal, talvez faça mais diferença. Mas Isso. para entrar aqui na UBC, não precisei, não teve nenhuma pergunta. Que eu diria assim, mais de fato região Montreal ou Quebec, que vão ter algumas universidades que podem ter cursos que sejam, né, misto de francês e inglês, mas mesmo nesses locais ainda tem universidades que, tipo, McGill, que você consegue fazer curso só em inglês, por mais que lá tenha um curso em francês também. Então não é, né, mesmo por lá não é uma obrigação que você aprenda o francês. Uhum. Chegou uma outra pergunta anônima aqui, acho que legal de explorar também, se você fez muita atividade extracurricular ou quais foram as principais atividades extracurriculares que você fez, né, durante o ensino médio. Durante o ensino médio, faz tanto tempo, mas vou dar o meu melhor para lembrar. É, Durante o ensino médio, eu tive muita sorte que a escola onde eu fiz todo o meu ensino médio incentivava esse tipo de trabalho voluntário, por exemplo, ou esporte, qualquer atividade extracurricular. E eu participei de alguns programas de voluntariado durante o ensino médio. Eu gostava muito de simulações da ONU. Então, esse acho que era o meu maior interesse durante o ensino médio, simulações da ONU. Eu fiz várias, eu acho, assim, na minha opinião, foi super importante para eu desenvolver public speaking skills e meio que quebrar essa coisa que eu tinha de ser tímida, quebrar minha timidez Uhum. e me incentivar a realmente enforçar as minhas ideias e falar o que eu pensava, fazer pesquisa sobre geopolítica internacional. Então, eu me dediquei muito nessa área, eu gostava muito. Minha escola até teve. Eu tive a oportunidade de ir para Quito para Legal. participar de um evento lá relacionado a isso, durante o ensino médio. E então, eu acho que esse era o meu foco, mas eu também participei de alguns programas de voluntariado, eh, ajudando alguns alunos. Eu criei um programa na minha escola para ajudar alunos que estavam fazendo uma transição entre o currículo brasileiro e o currículo alemão, Legal. porque eu sofri muito nessa época, então eu sabia, como era a situação desses alunos e eu queria tentar ajudar, só como um círculo de conversa, Uhum. e de dicas também. Mas eu acho que o meu favorito foi quando eu participei de um programa que era para ajudar alguns alunos de primeiro ano de ensino médio, de uma escola pública perto do Porto, que cujo professor de matemática não tinha aparecido para dar aula por um mês. Nossa. Então eles estavam sem aula por um mês e eles estavam muito atrás do recomendado. E eu e vários outros colegas meus da minha sala, do meu ano, a gente ia lá de sábado e dava aula para eles, criava umas apostilas, explicava as respostas para as perguntas na lousa e também conversava com eles. Acho que foi super importante para aprender sobre a realidade, eh, de muitas pessoas no Brasil, principalmente em São Paulo. Eram pessoas que vinham da comunidade ou que tinham que pegar ônibus às 5:30 da manhã para ir para a escola, e é uma realidade que eu tive sorte de não ter experienciado, mas eu sei que muita gente passa por isso no Brasil. E também foi o que me fez pensar em talvez no futuro voltar para o Brasil e também contribuir nessa parte de educação, já que é uma paixão minha.
Eu não sei exatamente como e quão difícil seria, mas foi muito importante, eu acho, para um amadurecimento em relação à realidade brasileira. Né? E você trouxe vários pontos legais para esses dias extracurriculares, né? Muita gente me pergunta, qual que é mais importante e tal. Eu acho que é muito mais disso, de você explorar, mais do que a atividade em si, né? Você buscar coisas que você tem interesse, que você gosta. Você falou que é apaixonada por educação, imagino que ter dado essas aulas para esses jovens também deve ter despertado você. Você está pensando agora, né, em seguir como professor, então a gente estimula muito para os alunos que estão ao longo, né, no primeiro, segundo ano do ensino médio, poxa, se envolvam com coisas diferentes, dependendo da escola que você estuda, aproveita as oportunidades da escola, que nem a Chris com as simulações da ONU, sabe? São oportunidades de você desenvolverem habilidades que podem até te dar ideias futuras do que você tem interesse, né, o que você vai acabar estudando. E aí até, Uhum. né, acho que a pergunta foi se você fez muitas extracurriculares, uma coisa que a gente sempre fala, mais importante do que quantidade é qualidade. Acho que é melhor você ter uma ou duas que você faz muito bem feito do que ter um monte, né, sem muito envolvimento. Então, bem legal aqui. Bom, responder mais algumas perguntas aqui. A Patrícia perguntou se, eu acho que a resposta é sim, né? Você mesmo tendo uma bolsa parcial ainda sobra valor, né, para você pagar na universidade, né? Sim, sou muito grata ao meu pai, que eu acho que está aqui nessa sessão, inclusive, é, por meus pais, no geral, por conseguirem pagar tuition fees que não são baratos. Realmente, como estudante internacional, o valor é bem mais alto do que de um estudante doméstico. Mas na UBC, como eu falei, tem muita oportunidade para você conseguir, principalmente nos primeiros anos que a maioria da galera não trabalha, porque você tem muita matéria, muita coisa acontecendo, para você conseguir essas bolsas parciais. E daí, a partir do segundo, terceiro, quarto ano, você pode tentar arranjar um trabalho como o meu agora, que não vai pagar essa tuition inteira, com certeza, mas te dá uma independência um pouco maior para gastar no supermercado, ou se você quiser ir num restaurante, você não precisa, sei lá, falar para seus pais, nossa, eu quero ir nesse restaurante, será que eu posso gastar dinheiro hoje? Então, sim, mas eu preciso ainda pagar a maior parte da tuition. Sim, e essa questão, né, de orçamento, até um dos pontos super importantes do nosso trabalho, pessoal, de entender o que cada família está procurando, qual é o orçamento de cada família, se precisa de bolsa, se não precisa, até para ajudar a selecionar as universidades que não sejam só adequadas do ponto de vista, né, acadêmico, mas que fique dentro, ou que existe a chance de ficar dentro do orçamento. Essa questão do trabalho que a Chris falou é super comum. Tem uma história interessante também. Eu dividi o quarto no meu primeiro semestre com um americano e eu tinha uma parte de bolsa, mas sobrava para meus pais, né, pagarem. E aí um dia ele estava saindo para trabalhar, ele olhou para mim assim e falou: Felipe, você não trabalha? Eu falei: não. Mas seu pai dá dinheiro para você pagar a faculdade? Eu falei: dá. Mas ele dá dinheiro assim para você comer no dia a dia? Eu falei: dá. Ele me olhou assim e falou: putz, trabalho desde os 15 anos, acho que eu nasci no país errado, eu queria essa vida fácil aí do Brasil. Então, tipo, lá é até meio estranho, né? Aí se você não trabalha, não faz nada, então acho que o meio também te estimula muito a procurar mais coisas, né? Enfim, começar a se virar um pouco mais sozinho. Sim, todo mundo que eu conheço aqui na faculdade trabalhou como garçom, como vendedor na loja aqui de roupa, na Zara, sabe, desde os 15, 16 anos. Então, a cultura aqui de trabalho é bem diferente também. É, mas, mas tem bastante oportunidade para você ter o seu próprio dinheirinho também durante a faculdade. Uhum. Chegou uma pergunta anônima de alguém que quer entrar, né, na área de astronomia, astrofísica, perguntou de alguma sugestão de universidade. Acho que a UBC poderia ser uma universidade muito boa, mas eu acho que é importante aqui, né? Sempre alguém me pergunta, putz, depende muito, porque é diferente aqui do Brasil que para você entrar só depende da sua nota do vestibular. Tem uma série de fatores, depende das suas notas do ensino médio, depende dessa questão de orçamento. Então, para fazer uma recomendação legal, assim, é mais interessante saber um pouco mais sobre você. Mas acho que academicamente a UBC seria uma boa universidade para essas áreas também, né? E mais as duas últimas perguntas aqui, se você viu algo relacionado à biotecnologia. Ainda não. Eu também não sei se é a área na qual eu gostaria de ir. Eu gosto muito mais da área de ecologia. Eu acho que biotecnologia não é muito para mim, mas mesmo na área de ecologia, em outras áreas,
da biologia, a gente usa muitos métodos que vêm da biotecnologia também. Então, análise de environmental DNA, que eles chamam, PCR, vários métodos que vêm da área de microbiologia e biotecnologia. E também, de novo, voltando nesse mesmo assunto, de como a área de biologia é super, super, super integrated. Tem muita coisa aí dentro da biologia que dá para você expandir para várias outras áreas da biologia. E acho que uma boa, né, última pergunta para encerrar. O que te fez, Chris, entrar na escolher essa área de biológicas? Algo que você já vem de pequena ou começou esse interesse ao longo chegando mais perto da faculdade? Desde pequena, e os meus pais podem confirmar isso, eu sempre fui o tipo de criança que pergunta o porquê. Então, eu sempre quis saber por quê, por quê, por quê. Ah, mas isso acontece, mas por quê? Como é que funciona? Como funciona exatamente? Eu quero saber no detalhe como funciona. Então, acho que, como qualquer cientista, se você for uma pessoa curiosa, ciência para você, com certeza. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa, eu sempre quero saber. Para eu entender qualquer conceito, eu preciso saber exatamente por quê, qual o processo inteiro que leva a isso. E eu sempre nunca fui assim aquela fã de natureza, uau, eu quero morar no campo, eu quero morar numa cabana no meio do nada, mas eu sempre me interessei muito pela natureza e principalmente por animais, animais e plantas. Eu sempre fui muito curiosa em relação a como funcionam, como as coisas se integram, é, como os animais, as plantas vivem entre si, como eles interagem entre si. E também convivendo com a minha mãe, que é da área de medicina, eu acho que eu tive um pouco de acesso a isso, não exatamente na área de biomédica ou na área de medicina, mas vários colegas dela do laboratório onde ela trabalha são biólogos. Então, desde pequena eu também adorava dinossauros, adorava animais e sobre a ecologia deles, fisiologia deles. Então, eu acho que sim, desde que eu era pequena, mas foi no ensino médio, por causa de vários professores incríveis que eu tive também no ensino médio de biologia, que eu realmente comecei a entender como tudo depende de biologia e como tudo é biologia. E eu falei, uau, é isso que eu quero estudar. Eu gosto de coisas que têm um contexto maior. E biologia é isso para mim. Principalmente em ecologia, eu consigo ver como, mesmo DNA, que é uma coisa tão pequena, que é microscópica, como isso afeta no, os fenômenos maiores da vida. Então, eu falei, é isso que eu quero estudar, é nessa área que eu quero ir. Muito legal ver toda a construção, né? E você tendo essa oportunidade agora de estar estudando o que você tanto gosta. Chris, primeiro eu queria agradecer muito, né, todas as suas histórias, tudo que você trouxe aqui pra gente. Acho que bem inspirador, sabe? Como o Rodrigo falou, né? Ver uma jovem brasileira desbravando, conquistando várias coisas poxa, parabéns, né, por tudo que você está construindo. Quem sabe a gente não faz uma entrevista daqui a alguns anos também, depois de você formada, para ver como é que tá, né, como é que é a continuação da história. Então, já fico muito obrigado aqui por hoje. Não, muito obrigada pelo convite, adorei conversar com todo mundo. Obrigada pelas perguntas também. E eu espero que tenha ajudado todo mundo nessa jornada e tenha Perfeito. inspirado algumas pessoas a entrar na área de biológicas. E aí, pessoal, eu vou deixar aqui alguns contatos, né? Como eu falei lá no começo, eu deixei aqui a nossa avaliação de perfil. Para quem está pensando em fazer, sabe, eu não comecei ainda, estou aqui querendo ter uma ideia das minhas possibilidades de estudar fora, recomendo fazer essa avaliação, dar uma ideia geral, inicial. Para quem também for com alguma dúvida ou tem dúvida sobre o processo seletivo, né, tá preocupado, marca uma conversa aqui conosco para a gente entender mais o que você está procurando, né, como a gente consegue te ajudar. E também os nossos contatos aqui, né, caso alguém queira, enfim, mandar um e-mail, tirar alguma dúvida, fique super à vontade. Chris, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todo mundo, né, que ficou até agora aqui conversando com a gente. Perguntaram mais cedo, pessoal, a live depois ela fica na nossa página de eventos, tá? A gente já precisa de alguns dias para editar, mas no máximo até o começo da semana que vem. Então vocês conseguem, às vezes, com alguma coisa que quer voltar aqui,
fiquem à vontade para entrar. Chris, muito obrigado. Uma boa noite. Que horas são Obrigada. aí no Canadá? Já Agora é... são 5h11 da tarde. 5 horas. Então ainda Tô indo tem pra o cedo. fim do dia para você curtir. Então, muito Sim. obrigado, Cristi. Um grande Obrigada, boa abraço. noite, gente. Tchau, tchau.